Entre os 12, João ocupa um lugar impossível de ignorar. Ele viu a glória de Cristo no monte, reclinou-se junto ao Mestre na ceia, permaneceu aos pés da cruz quando quase tudo parecia perdido. E a tradição cristã associou sua velhice à ilha de Patmos e ao livro mais misterioso do Novo Testamento, o Apocalipse. Mas quem foi de fato João? Um jovem impetuoso? O discípulo amado? O evangelista do Verbo? Neste documentário, vamos seguir sua vida com beleza, fé e prudência histórica. A vida de João não pode ser contada como simples curiosidade religiosa. Ela atravessa os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas cristãs, o Apocalipse e a memória antiga da Igreja. Há elementos firmes no Novo Testamento. Há tradições veneráveis. Há relatos hagiográficos que precisam ser lidos com respeito, mas também com discernimento. A pergunta que nos guiará é simples: onde termina o dado bíblico? Onde começa a tradição e por que João continua tão atual para a fé cristã? Este episódio da série Os Apóstolos de Jesus não começa com uma lista de nomes. Começa com uma transformação. João aparece como filho de Zebedeu, pescador da Galileia, irmão de Tiago, homem de temperamento forte. Mas a convivência com Cristo o conduziu a outro horizonte, do trovão ao amor, da ambição à entrega, da incompreensão ao testemunho. A história de João é, em profundidade, a história de uma alma educada pela proximidade de Jesus. João era galileu. Sua memória está ligada às margens do lago de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia. Aquele lago de água doce, cercado por colinas, aldeias e rotas de trabalho, não era apenas cenário. Era o mundo cotidiano de pescadores, redes, barcos, comércio e famílias que viviam do esforço das águas. Ali, antes de ser conhecido como discípulo amado, João foi filho, irmão, trabalhador e homem de sua terra. Os evangelhos o apresentam como filho de Zebedeu e irmão de Tiago Maior. A tradição identifica sua mãe como Salomé, uma das mulheres piedosas que acompanhavam Jesus e serviam o grupo desde a Galileia. O ofício da família era a pesca, e o fato de Zebedeu possuir trabalhadores sugere uma casa que não vivia na miséria, mas em relativa estrutura de trabalho. João nasceu em um ambiente simples, porém ativo, marcado por disciplina, cooperação e contato constante com o mundo real. A geografia ajuda a compreender a Bíblia. A Galileia ficava ao norte da Samaria, entre o Mar da Galileia, o Mediterrâneo e as rotas que cruzavam povos, comércio e culturas. Essa região formou muitos dos primeiros discípulos. Não por acaso a vida pública de Jesus se desenvolveu longamente ao redor das cidades e povoados próximos do lago. João não nasceu em um vazio espiritual. Ele nasceu em uma terra de caminhos, esperas messiânicas e encontros decisivos. Antes do chamado definitivo junto ao mar, uma tradição interpretativa vê João entre os discípulos de João Batista. No quarto evangelho, 2 discípulos do Batista seguem Jesus depois de ouvir a indicação do Cordeiro de Deus. Um deles é André, o outro permanece sem nome. Muitos identificam esse discípulo anônimo com o próprio João, que teria guardado com humildade a lembrança daquele primeiro encontro. A presença de João Batista ajuda a entender o início espiritual do apóstolo. O Batista unia austeridade, coragem profética e esperança messiânica. Sua voz chamava Israel à conversão, sem temer autoridades religiosas ou políticas. Para um jovem galileu de temperamento ardente, essa escola do deserto podia marcar profundamente a alma. Antes de ser formado pelo Mestre, João parece ter conhecido a força de uma fé que espera, denuncia e prepara o caminho. O chamado definitivo, porém, acontece nos arredores do Mar da Galileia. Jesus passa, vê Tiago e João no barco com Zebedeu e os chama para segui-lo. A resposta é decisiva. Redes, barco, trabalho e segurança familiar ficam para trás. João entra em uma escola nova, não mais apenas a do profeta que prepara, mas a do próprio Cristo que chama, caminha, corrige, revela e envia. A imagem popular de João muitas vezes o apresenta como sempre suave, silencioso e contemplativo.
Mas os evangelhos mostram uma fase inicial mais vigorosa. Jesus chamou Tiago e João de Boanerges, filhos do trovão. A expressão recorda temperamento forte, zelo ardente e uma energia que ainda precisava ser educada pelo evangelho. O apóstolo do amor não nasceu pronto, ele foi transformado. Em certa ocasião, João viu alguém expulsando demônios em nome de Jesus e tentou impedi-lo, porque aquele homem não pertencia ao grupo dos discípulos. A resposta de Cristo foi pedagógica. Quem não é contra nós, é por nós. João precisava aprender que a obra de Deus não cabia dentro do controle de sua ansiedade. O zelo, quando não amadurece em caridade, pode se transformar em barreira. Outro episódio revela a ambição ainda presente no coração dos filhos de Zebedeu. Tiago e João desejam lugares de honra no reino. A lógica de Jesus, porém, caminha em direção oposta. Grande é quem serve. Para João, seguir Cristo significaria deixar para trás o desejo de poder e aprender a beber o cálice da entrega. A proximidade com Jesus não é privilégio para dominar, é escola para amar mais. Apesar de sua imaturidade inicial, João foi admitido entre os discípulos mais próximos de Jesus. Com Pedro e Tiago, ele esteve em momentos que os demais não presenciaram da mesma forma. Na casa de Jairo, viu a vida vencer a morte. No Monte da Transfiguração, viu a glória atravessar o véu da humanidade de Cristo. No Getsêmani, viu a angústia do Senhor antes da prisão. João foi formado por extremos: glória, dor, silêncio e revelação. A Transfiguração marcou a memória dos 3 discípulos. Ali, Jesus não aparece apenas como mestre admirável, mas como filho amado, envolvido pela glória do Pai. Para João, essa experiência ajuda a compreender por que, mais tarde, seu evangelho falaria tanto de glória, luz, vida e revelação. A glória que brilhou no monte não anula a cruz. Ela prepara os discípulos para entender que o Messias seria glorificado também na entrega. No Getsêmani, João também testemunhou outro rosto do mistério. Não a luz do monte, mas a noite das oliveiras. Não a voz da glória, mas a angústia do filho obediente. O discípulo amado não foi poupado da realidade da dor. Ele aprendeu que a fé cristã não nasce apenas de experiências luminosas, mas também da permanência junto de Cristo quando a noite chega. Na última ceia, o 4º evangelho apresenta uma figura sem nome, o discípulo que Jesus amava. A tradição cristã identifica esse discípulo com João. Ele aparece reclinado junto de Jesus, em uma posição de proximidade e confiança. Não se trata de privilégio superficial. É a imagem de quem escuta de perto o coração do Mestre no momento em que a traição já atravessa a noite. O discípulo amado não é apresentado apenas como alguém afetivamente próximo de Jesus. Ele é também testemunha. Vê, recorda, interpreta e transmite. Por isso, a tradição viu nele uma fonte viva para o 4º evangelho. Há debates históricos sobre autoria, edição e comunidade joanina, mas a memória cristã antiga preservou com força a ligação entre João, Éfeso e o evangelho, que mergulha mais profundamente no mistério do Verbo feito carne. No Calvário, João aparece ligado a uma das cenas mais profundas do Novo Testamento. Enquanto Jesus agoniza, Maria está ali, e junto dela o discípulo amado. Não convém transformar a cena em espetáculo de dor. Sua força está justamente na sobriedade. João permanece. Quando a fidelidade não pode resolver a dor, ela ainda pode permanecer junto de Cristo. É neste momento que Jesus confia Maria ao discípulo amado e o discípulo à sua mãe. A tradição católica sempre leu essa entrega com enorme densidade espiritual. No plano imediato, João recebe a responsabilidade de cuidar daquela que permaneceu fiel ao filho até o fim. No plano da fé, a cena abre uma compreensão mariana profunda. Junto à cruz, nasce uma relação de cuidado, pertença e maternidade espiritual. Depois da cruz, o 4º evangelho afirma que o discípulo a recebeu consigo. A tradição associou essa guarda de Maria à vida posterior de João e, em algumas memórias, à cidade de Éfeso. É preciso prudência.
Há tradições diferentes sobre os últimos anos de Maria, mas o núcleo espiritual permanece claro. João foi lembrado como o discípulo a quem Jesus confiou aquilo que lhe era mais precioso na terra, sua mãe. A dor da sexta-feira não encerrou a história. Ao ouvir o anúncio de Maria Madalena, Pedro e João correm para o túmulo. O discípulo amado chega primeiro, mas espera Pedro entrar. Esse detalhe é precioso. João aparece rápido no amor, mas respeitoso na ordem apostólica. Ele vê os sinais da ausência, os panos, o sepulcro aberto. E aquilo que parecia perda começa a se transformar em fé. O quarto evangelho resume esse momento com extraordinária sobriedade. Ele viu e creu. João não compreendia ainda tudo o que a Escritura anunciava, mas algo nele se abriu. A ressurreição não apagou a cruz como se ela nunca tivesse existido. Ela revelou que a cruz não tinha a última palavra. A partir daquele túmulo vazio, o discípulo amado começava a compreender que a glória de Cristo passa pela entrega, mas termina em vida. Depois da ressurreição e de Pentecostes, João não desaparece. Nos primeiros capítulos de Atos, ele aparece ao lado de Pedro, testemunhando Cristo em Jerusalém. O jovem formado pelo Mestre agora participa da vida pública da igreja nascente. O discípulo que antes queria impedir quem não fazia parte do grupo começa a aprender, no próprio caminho da missão, que o Evangelho ultrapassa fronteiras pessoais e religiosas. Pedro e João também enfrentam oposição. Quando são interrogados, o testemunho deles impressiona. Homens simples, sem formação rabínica oficial, mas marcados por terem estado com Jesus. Essa é uma chave poderosa para compreender João. Sua autoridade não vem de prestígio social nem de retórica sofisticada. Vem da convivência com Cristo, da memória viva do que viu e da coragem de anunciar o que recebeu. Há ainda um detalhe belíssimo. João é enviado com Pedro a Samaria, quando os samaritanos acolhem a palavra. Antes, em sua fase impetuosa, ele havia desejado fogo do céu sobre uma aldeia samaritana que recusara Jesus. Agora, depois de Pentecostes, João participa da confirmação da fé dos samaritanos. O filho do trovão aprende que o fogo de Deus não vem para destruir os que rejeitam, mas para transformar os que acolhem. A tradição cristã ligou João ao quarto evangelho, texto profundamente diferente dos sinóticos. Nele, Jesus é apresentado desde o início como o Verbo que estava junto de Deus e que se fez carne. O Evangelho de João não começa com o presépio, nem com genealogia, nem com o deserto. Começa no mistério, começa na luz, começa no próprio coração de Deus que se revela em Cristo. O quarto Evangelho organiza a memória de Jesus por sinais que revelam sua identidade. Caná manifesta a glória. A multiplicação dos pães conduz ao pão da vida. A cura do cego abre a pergunta sobre a verdadeira visão. A ressurreição de Lázaro aponta para Cristo como vida e ressurreição. João não apresenta milagres como espetáculo. Ele os contempla como portas para crer. Nas cartas atribuídas a João, a linguagem é simples e profunda. Deus é luz. Deus é amor. Quem ama nasceu de Deus. Mas esse amor não é sentimentalismo solto. Ele caminha com a verdade, defende a fé e protege a comunidade contra doutrinas que deformavam o mistério de Cristo. João ensina que o cristianismo não separa amor e verdade. A caridade sem verdade se dissolve, a verdade sem caridade se endurece. A tradição antiga associa os últimos anos de João à Ásia Menor, especialmente a Éfeso. No mundo romano, Éfeso era uma metrópole da Ásia proconsular, próxima ao mar Egeu, ligada a rotas comerciais, vida urbana intensa e forte presença religiosa. Para a missão cristã era um ponto estratégico. A memória joanina nessa região não deve ser tratada como detalhe secundário. Ela ajuda a entender por que a tradição de João se tornou tão influente. Éfeso não era uma aldeia silenciosa. Era cidade de circulação, comércio, templos, debates e tensões. A pregação cristã ali precisava enfrentar não apenas incredulidade, mas também práticas religiosas, interesses econômicos e disputas doutrinárias. A tradição que coloca João em Éfeso o apresenta como ancião, pastor e guardião da fé.
Não apenas escritor isolado, mas referência viva para comunidades que precisavam permanecer em Cristo. Algumas tradições relacionam João e Maria a Éfeso. Outras memórias cristãs apontam direções diferentes para os últimos anos da mãe de Jesus. Por isso, o documentário não deve transformar tradição piedosa em certeza histórica absoluta. O que pode ser afirmado com segurança é o dado espiritual do Evangelho. João recebeu Maria por vontade de Cristo. A memória de Éfeso, quando aparece, deve ser apresentada como tradição venerável, não como prova irrefutável. A tradição patrística aproximou João de figuras importantes da Igreja Antiga, como Policarpo, Papias e Irineu. Mesmo quando os detalhes exigem cautela, essa memória indica algo decisivo. João foi visto como o elo entre a geração que caminhou com Jesus e as comunidades que precisavam defender a fé nos séculos seguintes. Sua figura se tornou ponte entre testemunho apostólico, vida comunitária e elaboração da doutrina cristã diante dos erros que ameaçavam a Igreja. A memória de João também nos conduz a Patmos. O próprio Apocalipse apresenta o vidente na ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A tradição cristã situou esse exílio no contexto da perseguição de Domiciano, com retorno a Éfeso no tempo de Nerva. Não se trata de cenário romântico. Patmos aparece como lugar de isolamento, provação e escuta. Às vezes, Deus transforma o exílio em revelação. O Apocalipse não deve ser reduzido a medo, códigos secretos ou curiosidade sobre catástrofes. Seu próprio nome significa a revelação. Ele fala de combate, sofrimento e juízo, mas também de esperança, vitória de Cristo e consolação para a igreja perseguida. A memória de João em Patmos nos recorda que a fé cristã olha para a história sem ingenuidade, mas também sem desespero. A última palavra pertence a Deus. No final da Escritura, a visão aponta para a Nova Jerusalém, onde Deus enxuga as lágrimas e a morte já não tem domínio. É uma imagem de consolo para todos os que sofrem, esperam e perseveram. João, o discípulo que viu Jesus chorar diante de Lázaro e morrer na cruz, é também associado à visão de um mundo reconciliado em Deus. Aquele que permaneceu na dor anuncia, no fim, a esperança. Ao longo dos séculos, a vida de João também foi cercada por relatos hagiográficos. A legenda áurea preserva memórias medievais de grande força devocional: o óleo fervente em Roma, o exílio em Patmos, milagres em Éfeso, o confronto com idolatria, o veneno que não o mata e a compaixão pelo jovem que se perdeu. Esses relatos não devem ser narrados como crônica histórica segura. Devem ser apresentados como memória espiritual, sinal de como a igreja medieval contemplou a santidade de João. Uma das tradições mais conhecidas afirma que João teria sido lançado em óleo fervente na Porta Latina, em Roma, e preservado ileso. Depois, segundo esse ciclo hagiográfico, teria sido enviado ao exílio em Patmos, onde escreveria o Apocalipse. A força dessa narrativa não está em satisfazer curiosidade por milagres espetaculares. Está em apresentar João como testemunha que o poder imperial não conseguiu silenciar. Entre os relatos preservados, um dos mais tocantes conta que João, já idoso, teria buscado um jovem que abandonara a fé e se tornara líder de assaltantes. A cena é pastoralmente poderosa. O velho apóstolo não desiste do filho perdido. Chama-o de volta, chora, intercede e o reconduz à comunidade. Mesmo que a moldura literária seja tradicional, a mensagem é profundamente evangélica. Para João, o amor não era ideia. Era busca concreta pela salvação do outro. A tradição conserva uma imagem comovente dos últimos anos de João. Muito idoso, já sem forças para longas pregações, ele teria sido levado à comunidade por seus discípulos. E repetia uma única exortação: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Quando perguntaram por que dizia sempre a mesma coisa, teria respondido que este era o mandamento do Senhor e que, se fosse cumprido, bastaria. A frase resume uma vida inteira transformada por Cristo. Diferente da maioria dos apóstolos, João é geralmente lembrado como aquele que não morreu mártir, mas em idade avançada.
A tradição antiga situa sua morte em Éfeso, no início do período de Trajano, depois de longa vida pastoral. Também a memória de seu sepultamento naquela cidade, associada depois à veneração e peregrinação. Os detalhes finais se perdem nas brumas da história, mas o traço essencial permanece. João foi lembrado como o último grande elo vivo com a geração apostólica. A grandeza de João não está apenas em ter visto acontecimentos extraordinários. Está em ter sido transformado por eles. O filho do trovão amadureceu em discípulo do amor. O jovem que desejava controlar quem agia em nome de Jesus aprendeu a servir a igreja. O discípulo que permaneceu na cruz tornou-se testemunha da vida. João nos ensina que a proximidade com Cristo não elimina nossas imperfeições de uma vez. Ela as educa, purifica e converte em missão. Se a vida de João ajuda você a conhecer melhor Jesus, permaneça conosco nesta série. O canal seguirá percorrendo a história dos homens que caminharam com Cristo, sempre distinguindo Bíblia, tradição e memória da Igreja com beleza e prudência. No próximo episódio da série Os Apóstolos de Jesus, vamos falar sobre os dois Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu, também chamado entre os 12. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe este documentário com alguém que deseja conhecer melhor a origem da fé cristã e acompanhe os próximos episódios da série. Escreva nos comentários: qual aspecto da vida de João mais tocou sua fé? A permanência aos pés da cruz? O Evangelho do Verbo? Patmos e o Apocalipse? E para o próximo episódio, deixe também a sua resposta. Qual dos dois Tiagos você tem mais curiosidade de conhecer melhor? O caminho dos apóstolos continua, e a fé da igreja segue sendo anunciada, de geração em geração.